E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre reconhecimento facial, né? Quem estava vendo no filme do Missão Impossível 3, né? Que foi usada uma lente de contato para identificar pessoas, no metrô, né? Então, vamos ver como se funciona na prática. Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já funciona hoje facilmente. Só a parte da lente no olho que não existe atualmente. Talvez com óculos consiga, mas não só com uma lente de contato. Uma lente de contato com câmera embutida, eu nunca vi isso daí não. Mas enfim, se tiver eu trago depois, outro vídeo. Aqui, gente, a gente vai ver a questão das matrizes vetoriais na imagem, né? Então, a gente chama isso aqui de filtro. Isso aqui é muito importante para reconhecimento facial, porque você vai pegar as fotos das pessoas, né? Deixa eu ver aqui, a foto das pessoas. E esse filtro, ele vai ser valores aritméticos, né? Por exemplo, vamos supor que essa imagem, como um todo, é a face da pessoa. Então imagina que nesse quadrado enorme que é a face da pessoa, eu tenho essas matrizes, esses quadradinhos que parecem um sudoku, né? E você vai, esses aqui vão ser os vetores da sua imagem. Então você vai pegar partes desses vetores e colocar eles nesses quadradinhos à direita. Então, essa parte aqui é o olho, essa parte aqui é o nariz, essa parte aqui é o queixo. E você vai assimilar isso de uma forma aritmética, né? Então esses quadradinhos vão ter números escritos neles, né? Que vão filtrar os padrões relacionados ao rosto da pessoa. Onde está o nariz, queixo, boca, enfim. Então esses daqui vão ser relacionados aos vetores, né? Então pense daqui como um troço quadriculado, né? Onde vai estar o quadriculado relacionado ao olho, ao nariz, à boca, para conseguir padrões, né? E aqui vai ser o algoritmo, assim, não é um algoritmo, mas vai ser uma parte importante da parte geométrica, né? Então, vamos tentar só entender o que está acontecendo, né? Então, aquela variável chamada HCI, que a gente vai ver o que é, vai pegar essa parte AT, que vai ser um valor escalar, que escalar, gente, é relacionado a um campo vetorial, que é basicamente o comprimento do campo vetorial, talvez as distâncias seriam a distância do campo vetorial em si, né? Então, por exemplo, para calcular a distância vetorial dos seus olhos, que diferentes pessoas é diferente. Então, seria também para isso. A posição do seu nariz, que é diferente de pessoa para pessoa. Quando você vai, por exemplo, fazer um personagem num jogo, né, que você pode editar, você mexe com isso, né? Então você vai ver que realmente muda, gente, a posição das coisas no nosso rosto, né? A formatação do nosso rosto muda de pessoa para pessoa. O espaçamento dos olhos, boca, nariz, enfim. Então, o valor escalar vai ser relacionado a isso. Os campos vetoriais, a distância deles, entre aspas. Tamanho do kernel, que vai ser o filtro. Node mais próximo ao input, que seria os vetores mais próximos à imagem que você tem no banco de dados. E o RI vai ser a posição de todos os nodes, né? Então, o RC seria o node mais próximo, menos a posição de todos os nodes. Então, pensa no RC como uma coisa mais singular, sabe? E o RI como uma coisa mais plural, né? De vetores relacionados ao seu rosto, né? Isso ao quadrado dividido por esse sigma t relacionado ao tamanho do kernel. Então essa parte de baixo é dividida pelo kernel. Que o kernel é esse troço aqui. Então pensando no escalar, gente, como a distância vetorial relacionada ao espaço dos vetores entre si. Então, por exemplo, como por exemplo eu falei dos olhos. Então imagina a distância escalar do seu olho para o outro. Então basicamente isso. Do seu nariz para a boca. Do seu olho para a boca. Enfim, basicamente isso. Saber as coordenadas do seu rosto, mais ou menos para isso. E aqui vai ser a definição que eles vão dar. Desculpa por estar meio borrado. Dos valores escalares em K, né? Então K vai ser um campo vetorial relacionado ao valor y, u2 até n, que vai ser o número de vetores, né? Que vai ser assimilado com um campo vetorial no sistema. Pode parecer difícil de entender, mas é basicamente, gente, é uma forma assim, uma forma mais formal de falar. Vão ter vários pontos na sua face que a gente quer identificar. A gente quer identificar usando
esses quadradinhos, esse filtro, e a gente vai definir dessa forma. Então é um campo vetorial que vai definir os lugares das coisas no seu rosto. E aqui o kernel relacionado a isso, né? Ele vai usar um algoritmo chamado SOM, que a gente vai ver já já. Então, aí está falando que HCI, não, HCI é essa função aqui, que é relacionada ao cálculo geométrico relacionado às posições das coisas no rosto, né? Então, basicamente, isso vai fazer, basicamente, essa tarefa, né? E aqui, na questão do espaço vetorial relacionado ao seu rosto, usando o SOM, né? Que é esse algoritmo que a gente vai ver já já, durante cada input vetorial X, esses inputs vão ser comparados com M, né? E M parece ser o espaço relacionado a esses inputs. Então, basicamente, essa conta aí embaixo, ela vai tentar definir o espaço das coisas geometricamente no seu rosto. Então, a profundidade do seu rosto, a profundidade de partes do seu rosto. Tudo daí, gente, é importante de definir, porque isso daqui que é inteligência artificial na parte prática. Ele identifica a tridimensionalidade do seu rosto. Então, basicamente isso. Então, todos esses MIs aí são relacionados à questão de espaço vetorial. E a parte do HCI é aquela quantia também que é relacionada à geometria do seu rosto. Então, esse troço inteiro aqui é para mapear a configuração do seu rosto, basicamente. E isso daqui pode ser atualizado conforme corrigindo os erros, né, do sistema. Então esse som, gente, é chamado de Self-Organizing Map. Então é um mapa que se organiza sozinho, né? Representado por essa imagem. Pode ser representado também dessa forma aqui, né? Também, então, talvez daqui não seja tão claro aqui, né? Mas aqui no algoritmo vão ter essas variáveis que vão ser importantes para definir as coisas do algoritmo e o algoritmo em si, né? Então, na prática você vai ter que randomizar todas as posições relacionadas aos vetores no rosto, pegar um input randômico também para o vetor relacionado ao seu rosto, e basicamente o resto vai tentar calcular a distância, né, de todos os vetores relacionados ao seu rosto. Lembra que os vetores são relacionados aos pontos do seu rosto geometricamente, né, onde está seu nariz, boca, olhos, e vai tentar determinar a distância de tudo isso de uma forma vetorial. E aí a parte 4 ali seria de atualizar esse sistema, né? Então, o sistema vai aprendendo a corrigir os erros relacionados a reconhecer esses padrões. Então, tudo que ele quer fazer o sistema é reconhecer os padrões que identificam quem você é no seu rosto, que é uma coisa bem única, de uma forma computacional. Então, até pra nós também, tipo, a gente consegue reconhecer as pessoas, a diferença das pessoas, facilmente. Então, todo mundo tem dois olhos, um nariz e uma boca, no geral, duas orelhas, mas mesmo assim a gente é totalmente diferente dos outros. Mesmo irmãos, irmãs, enfim. Então é bem importante isso daí. Aí tá mostrando também esse algoritmo para outras coisas, enfim, para uma coisa mais conceptual, mas enfim. Vamos ver na prática, né? Então esse algoritmo aí, essa parte do WU, vão ser os vetores das sinapses artificiais. Então, o WU vai ser relacionado aos vetores das sinapses artificiais, que vão ser os parâmetros usados no sistema para se atualizar. Para, não está identificando que esse é o meu rosto. Então a gente tem que corrigir o erro. Então o sistema vai treinando várias vezes, ao longo de um dia, 2, para reconhecer esses parâmetros que fazem o meu rosto ser o meu rosto. Só que para fazer isso ele vai ter que identificar o espaçamento das coisas no meu rosto. No nariz, boca, olhos, orelhas, cabelo. E aí ele vai usar uma função de clustering, né? Que vai ser esse teira YVS, que basicamente vai tentar organizar aí as formas geométricas dentro do seu rosto, de uma forma bem simples. AS relacionado às interações de aprendizado, que seria às vezes que o programa treina, entre aspas. E DT é o input vetorial dos dados, que seria os dados que fazem seu rosto ser como você é. Então, embora, gente, pareça difícil,
Se você não entendeu o que eu falei, pausa, dá uma olhada na equação, ela não é complexa. O objetivo aqui é... Você só tem que entender o que cada coisa é. Depois que você entende o que cada coisa é, isso aqui não é tão difícil. Então, se não deu para entender muito bem, pausa e analisa cada coisa aqui para você entender. Que o objetivo aqui, no geral, é ter um algoritmo que aprende a reconhecer os erros geométricos, as coisas geométricas que fazem seu rosto ser o rosto que é. Então é basicamente isso. No fim a gente vai ter uma rede convolucional, né? Então você vai ter ali input na parte da esquerda. Isso aqui eu já mostrei em outro artigo da criação desse algoritmo. Eu já mostrei em outro vídeo, na verdade. Então você vai ter um input aqui, vai ter 4 redes convolucionais, né? 3, não, 2 no caso, que vai tentar pegar parâmetros do seu rosto, né? Nariz, boca, olhos e tentar dividir eles. Então vai dividir esses parâmetros para depois conectar todos esses parâmetros juntos. Então basicamente em cada parte aqui ele vai pegar coisas que fazem o seu nariz, fazem a sua boca, seu queixo, seus olhos e vai separar isso. Vai pegar individualmente por aquela matriz que a gente viu antes, de vetores. E no final vai juntar tudo isso. Lá na parte do final. No final vai pegar todas as partes que compõem o seu rosto, que estava tudo separado, e montar o quebra-cabeça. Então imagina que no começo ele pega a parte do seu rosto na imagem e divide um quebra-cabeça e depois monta tudo isso como se fosse realmente um quebra-cabeça que foi criado pelo próprio computador, né? Então ele pega seu rosto, divide em partes e depois junta tudo para definir como ele é. No fim tem esse cálculo de erro, né? Que no geral foi razoável. E a conclusão é que, em comparação com outras formas de eigenfaces, né? Do algoritmo de eigenface que a gente já viu nesse vídeo, eles conseguiram ser bem sucedidos no que eles queriam fazer, que é identificar, conhecer faces, né? Então, gente, no próximo vídeo, a gente terminou esse artigo já, a gente vai ver o Ghost Vlad da DeepMind, que é uma coisa um pouco mais atualizada do que aquele outro, e vai usar coisas parecidas e não parecidas, que também são relacionadas a reconhecimento facial, que pode ser usado em câmeras e, no caso do filme, na lente de contato lá do cara. Então era isso, até o próximo vídeo.